Capítulo 8. Pacificadores militantes. Catherine estava visitando vários parentes quando um deles teve um colapso furioso e estava completamente fora de controle. Ela havia assistido a muitas de nossas aulas e reuniões onde ensinamos sobre o poder da paz. Então, Catherine decidiu: vou mudar esse ambiente ruim aqui. Ela não apenas ficou em paz, ela se tornou militante. Primeiro, ela voltou-se para Jesus em seu coração e então soprou sua palavra, os rios da paz e do seu amor, de seu espírito para a atmosfera. Ver João 7, versículos 38 e 39. A paz inundou a sala e o parente fora de controle se acalmou. Um pastor que assistiu às nossas aulas em Connecticut disse-nos que estava na fila para fazer uma compra, sendo ele o quarto cliente do balcão de uma loja de conveniência. O funcionário foi particularmente rude e grosseiro com cada pessoa. O pastor pensou: vou tentar o que ouvi Dennis e Jennifer dizerem na aula. Então ele deixou um rio de paz e amor fluir em direção ao funcionário, e quando chegou a vez dele, o funcionário estava sorrindo e agradável. Os pais de uma filha de 4 anos, Helena, nos disseram que ela tinha dificuldade para ir para a cama à noite porque estava com medo. Depois de nos perguntar o que fazer, eles oraram com ela. Com a instrução de seus pais, Helena recebeu o perdão por se deixar sentir medo e aprendeu como cair na paz de Jesus em seu coração. Ela nunca mais teve problemas com o medo na hora de dormir. Helena disse mais tarde: não tenho medo de ir para a cama porque tenho Jesus comigo. Não temos que ser vítimas de pessoas ou circunstâncias. Todos os cristãos têm a capacidade de viver vitoriosamente. A única variável é se eles foram ou não devidamente treinados no uso do que o Senhor já providenciou. A Escritura nos diz que Cristo deu os 5 ministérios como dons à igreja para equipar os santos até a maturidade no Senhor. Os líderes da igreja não são chamados para serem executores, mas treinadores do povo de Deus, para que possam funcionar efetivamente na realização da obra do ministério e edificação da igreja. Ora, estes são os ministérios que Cristo deu à igreja: os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Suas responsabilidades é equipar o povo de Deus para fazer sua obra e edificar a igreja, o corpo de Cristo. Isso continuará até que todos nós cheguemos a tal unidade em nossa fé e conhecimento do Filho de Deus, e que sejamos maduros no Senhor, medindo até o padrão pleno e completo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13. Paulo compara os cristãos a soldados que se alistaram em um exército. Veja 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 ao 5 e Efésios 6, versículos 10 ao 17. Para nos tornarmos eficazes no exército do Senhor, devemos aprender a nos libertar e a resistir ao inimigo para sermos fortes no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10.
Em seguida, devemos praticar o autogoverno e resistir às astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Finalmente, somos chamados a resgatar e restaurar os outros. Subtítulo: Resistir. Quando os cristãos estão permanecendo em paz no coração, eles devem saber como resistir a uma atmosfera negativa. Se estivermos em uma sala cheia de pessoas com raiva, podemos perder nossa paz e ficar com raiva nós mesmos se não soubermos como resistir adequadamente. Devemos ser modificadores da atmosfera, em vez de produtos de nosso meio ambiente. Podemos resistir da maneira certa ou da maneira errada. A maneira mais comum pela qual os crentes tentam resistir é a maneira errada, erguendo uma parede. No entanto, essa parede é carne, que é uma arma carnal. Veja 2 Coríntios 10, versículo 4. É um produto de nossa própria força de vontade. Quando erguemos uma parede, fechamos a porta do nosso coração com a nossa vontade. Podemos sorrir e dizer palavras educadas, mas estamos nos protegendo interiormente. O lamentável é que a parede realmente não funciona porque é um produto de medo. Ficamos presos em nossas entranhas, pois palavras negativas ou uma atmosfera ruim ainda podem passar direto por essa parede e nos fazer sentir emagrecidos, enfraquecidos. Permitir que a paz sobrenatural de Deus seja a nossa proteção é a maneira certa de resistir. As Escrituras nos dizem que Ele mesmo é a nossa paz. Efésios 2,14. Quando nos rendemos a Cristo interiormente, sentimos paz de sua real presença. Da próxima vez que você estiver em um ambiente hostil, desista e entregue-se a Deus em seu coração. Pode parecer que você é vulnerável porque está mais acostumado a erguer uma parede. No entanto, não estamos nos abrindo para uma pessoa ou um ambiente externo. Estamos abrindo os nossos corações para Cristo interiormente, confiando nele somente para nos proteger. Quando Deus está no controle, sua paz protege o nosso coração e mente. Ver Filipenses 4:7. Finalmente, resista ao inimigo permanecendo em paz como uma medida defensiva. Se você tem paz por dentro e sente uma atmosfera ruim do lado de fora, como depressão, opressão, medo ou raiva, não acredite. Não se atemorize. O inimigo não pode entrar por uma porta que você não abre. Renda-se à paz de Deus em seu coração enquanto resiste à atmosfera externa. É como ter uma porta de tela espiritual. Você pode sentir a brisa, mas os insetos não podem entrar. Se você ceder por acidente, receba o perdão e terá sua paz de volta instantaneamente como um rio fluente. Também podemos resistir militantemente, liberando a paz e amor e mudando a atmosfera ao nosso redor. Subtítulo: 2 princípios vitais. Primeiro, o princípio da resistência. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde resistiu ao diabo. No exército, todo soldado deve ir para o campo de treinamento antes de ter sucesso no campo de batalha. O Senhor deseja que cresçamos espiritualmente. Ele propositalmente permite que momentos de teste
nos tornem fortes. Então Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado por 40 dias pelo diabo. Lucas 4, versículos 1 e 2. Segundo, o princípio de capacitação. Jesus saiu do deserto no poder do Espírito. A resistência aumenta nossa força espiritual e aumenta a unção em nós. Então Jesus voltou no poder do Espírito para a Galileia e notícias sobre ele se espalharam por toda a região circunvizinha. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os contritos de coração, para proclamar a liberdade aos cativos e a recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, versículos 14 e 18. Subtítulo: O mandato para os cristãos. Não podemos dar algo que não recebemos, mas tudo o que recebemos podemos dar aos outros. Os cristãos são habitados por Deus e devem ter confiança por causa do poder de Cristo interior. Temos tudo de que precisamos para viver como mais do que vencedores neste mundo. Ver Romanos 8:37. Os cristãos que conhecem a autolibertação podem trazer libertação para outros e equipá-los com instruções. Temos o mandato de compartilhar as boas novas. Ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: Aqui estou, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Eu mesmo, sou aquele que apaga as suas transgressões por amor a mim, perdoador. Não me lembrarei de seus pecados. Isaías 43, versículo 25. Por Cristo, liberamos perdão e recebemos perdão. Somos entregues como distribuidores e as coisas que vocês ouviram de mim, confia-as a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros também. 2 Timóteo 2, versículo 2. O príncipe da paz. Jesus não temia as tempestades dos corações das pessoas e nem as tempestades da natureza. Ele trouxe libertação e paz para o furioso endemoninhado gadareno. Ver Marcos 5, versículos 1 ao 15. O príncipe da paz poderia enfrentar a tempestade no mar da Galileia com autoridade e dizer: paz, fique quieto, do lugar de paz. Uma terrível tempestade de repente atingiu o mar e as ondas começaram a espirrar em seu barco. Jesus estava dormindo. Então os discípulos foram até ele e o acordaram. Eles disseram: Senhor, salve-nos! Nós vamos nos afogar. Mas Jesus respondeu: Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé? Então ele se levantou e ordenou que o vento e as ondas se acalmassem. E tudo ficou calmo.
Os homens no barco ficaram maravilhados e disseram: quem é este, que até o vento e as ondas lhe obedecem? Mateus 8, versículos 24 ao 27. Subtítulo: As boas novas de paz. A paz sobrenatural é parte de nossa armadura espiritual. A paz não é passiva. Paz é o poder que nos torna mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ver Romanos 8:37. O Deus da paz é militante e devemos ser como nosso Pai. Não precisamos temer os problemas da vida ou qualquer coisa que o inimigo envie em nosso caminho. O próprio Jesus é a nossa paz. Ver Efésios 2:14. Ele nos deu o dom da paz sobrenatural. Ver João 14:27. E nos revestiu com a capacidade de andar em sua plena paz. Ver Efésios 6:15. O Deus de paz esmagará Satanás sob os seus pés. Romanos 16, versículo 20. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Quando eu, Denis, era um jovem cristão, trabalhei em uma casa de recuperação para ex-presidiários de todas as idades em uma pequena cidade na Pensilvânia. Eu havia percebido que antes que alguém fizesse algo violento ou atacasse alguém, eu podia sentir isso como um zumbido de energia negativa. Certa vez, um jovem não tomou seu remédio. Uma presença demoníaca maligna se manifestou na atmosfera. De repente, ele correu para a cozinha e pegou uma faca com a intenção de fugir. Eu estava bem em frente à saída. Então, ele ameaçou me esfaquear se eu não me mexesse. Eu mantive minha posição, envolto em uma forte sensação de paz. Em minhas entranhas, eu tinha um poderoso conhecimento interno de que a paz era impenetrável. Nada poderia passar por aquela paz sobrenatural para me prejudicar. Com certeza, eu o senti amolecer. Ele não me machucou ou tentou correr. De repente, suas mãos começaram a tremer e tremer. Quando a faca escorregou de sua mão e caiu no chão, ele caiu de joelhos, segurou o rosto com as mãos e chorou. Recentemente, alguns pastores compartilharam um testemunho sobre seu filho Ben e o poder da paz. Parece que ele se envolveu com drogas e cumpria a pena de 2 anos de prisão. Eles haviam enviado a ele uma cópia de nosso livro Live Free. Ben leu o livro e colocou-os como fazer em prática em sua própria vida. Enquanto almoçávamos com seus pais, eles ligaram para Ben para que ele pudesse nos contar tudo sobre o que estava acontecendo. A cura e a autolibertação que ele experimentou mudaram completamente a vida de Ben. A paz sobrenatural em que ele estava agora era tão forte que outros prisioneiros estavam sendo atraídos por ele como um imã. Ben os estava conduzindo ao Senhor e ministrando salvação e libertação enquanto os ensinava como ter liberdade e paz. O mundo precisa de uma companhia de crentes destemidos que possam ministrar paz ao corpo de Cristo sacudido pela tempestade e ser uma demonstração viva do Evangelho da paz para os perdidos.
Quando temos paz em nosso coração e estamos equipados com instruções, podemos correr para as tempestades das quais os outros fogem. Como são belos sobre as montanhas os pés daqueles que anunciam boas novas, anunciam a paz, as boas notícias de salvação. E diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52, versículo 7. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Sobre os autores Danny Clark e a doutora Jean Clark, eles equipam os cristãos para curar a si mesmos e então para liberarem a cura a outros. Não é aconselhamento no sentido tradicional, mas uma abordagem totalmente clara, ensinando os cristãos como experimentar a paz de Deus na vida cotidiana e como lidar rápida e completamente com qualquer coisa que interrompa sua paz. Alguns indivíduos podem querer apenas receber uma cura rápida, um alívio para algumas feridas e traumas, mas muitos outros se comprometeram a fazer da paz um estilo de vida, como os Clarks aprenderam a fazer. As chaves simples usadas por eles são fáceis o suficiente para um pai ou a equipe da escola dominical ensinar uma criança de 3 anos, que porém são eficazes o suficiente para curar as feridas mais profundas dos adultos de forma rápida e completa. Ensinos avançados também são ensinados em outros seminários de treinamento que tratam de a vida de pensamento, saúde emocional, força de vontade, vício, libertação, questões sexuais, cura física e discernimento espiritual. Aleluia! Nós chegamos ao fim de mais um livro e abrimos nesta hora. Nos abrimos completamente ao Espírito Santo de Deus, para que de espírito para espírito, pelo seu poder, através deste livro, de cada página, de cada palavra, o Espírito Santo dá vida e sopra, e das vidas também dos autores entregues ao comando do Senhor, e impartimos mutuamente a unção a nós delegada, agora em o nome de Yeshua, liberamos. Ativamos nossos sentidos espirituais pelo sopro, pelo Espírito Santo, a quem nós damos o lugar agora. Aleluia! Em o nome de Jesus, recebemos, liberamos. Aleluia! Te louvamos, Senhor. Te louvamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém e amém.